Bom dia, igreja, paz. Tudo bem com vocês? Tivemos aqui na parte da manhã, 8 horas orando, intercedendo, especificamente por pessoas, por situações, crendo que Deus ele pode fazer milagres. E agora a gente vai celebrar a Deus adorando. Hoje um culto, temático. A gente resolveu abordar um tema aí que está sendo tão repercutido aí no nosso meio, no meio da sociedade, e a igreja não pode ficar de fora disso. Então a gente está online agora aí diretamente para o Brasil, para o Rio, para o mundo, para quem estiver nos assistindo. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui reunidos como igreja e termos a oportunidade de poder celebrar ao Senhor, de poder orar ao Senhor, de poder fazer a sua vontade aqui nesse lugar. Somos a igreja de Jesus. Estamos nos reunindo para fortalecer e ser fortalecido. Então, Deus, que o Senhor possa estar conosco nessa manhã, que o Senhor esteja conosco essa manhã, que o Senhor fale conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Recebe, Deus, o louvor, a oração, a palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Se você não falou com teu brother, ou se já falou, você pode falar de novo. O brother aqui é literalmente sister. Aí você fala assim, ó, Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde. Nunca olhe as circunstâncias. Como cristãos, nós não seguimos o que nós vemos, mas cremos naquilo que nós vemos. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo a Deus fiel. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, não me guie por vistas, alegre estou. Essa coisa que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, não é porque tudo me vai bem. Esse gozo, essa alegria, esse gozo que eu sinto em minha alma, é porque eu olho ao meu Senhor. É porque eu olho ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, não me guie por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não deu o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, não me guie por vistas, alegre estou. Glória a Deus. E pela fé, irmãos, prestem atenção nas letras das músicas que você canta. É uma mensagem cantada.
Você cantou, você falou que você não olha as circunstâncias. Você olha para Deus. Lembra do texto que nós lemos na EBD? Alvo. Pela fé posso clamar. Pela fé posso enxergar. Pela fé posso tocar. Pela fé. Pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado, em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé, meus irmãos. A fé é o firme fundamento daquelas coisas que se esperam. Posso mudar. Pela fé posso alcançar. Pela fé posso viver. Pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não tenha sobre ti nenhum só trabalho, qualquer que seja. Espera, confia. Essa música é uma música muito antiga, mas ela fala sobre você depositar em Deus as suas expectativas, as suas ansiedades, as suas preocupações, porque Ele que é o agente que fala na música, ele diz que você deve colocar tudo sobre ele, que ele vai cuidar, ele vai tratar. Cadê a letra aí, abençoado? Vamos lá, não tenha sobre ti. Um só cuidado qualquer que seja. Um só cuidado qualquer que seja. Pois somente um seria muito para ti. Pois somente seria muito para ti. É meu somente todo o trabalho. É meu somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Meu, somente meu, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim, não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho.
somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. E o teu trabalho é descansar em mim. Olha Jesus falando para você, é meu, somente meu. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Vamos de novo? Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descanse no Senhor. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Dá uma parada, dá uma pausa agora. Alguns conhecem, outros confundem um pouquinho as estrofes. Mas eu queria que você fechasse seus olhos, você fizesse uma dinâmica assim, de relaxar mesmo. Não tem nenhuma, não vou fazer hipnose em ninguém aqui não. Mas eu quero que você relaxe, solte os ombros, feche seus olhos, e que você pense em Jesus. Pense em Jesus. A gente vive uma sociedade que todos nós estamos suscetíveis a se transformar ou ficar muito ansiosos pelo que a gente é pressionado no dia a dia. Trabalho, faculdade, relacionamento, e aquilo ali te pressiona. E você começa a dar sinais do teu corpo de que não está muito bem. Quando a gente canta uma música como essa, e é o próprio Deus na letra da música falando pra gente, é para que a gente confie nele. E confiar, gente, é dar um passo de fé. É você que vive uma situação de crise, de desespero, de angústia. É que você entenda que existe uma pessoa, que existe Jesus Cristo, que Ele está olhando por você, e Ele pode carregar a sua preocupação, Ele pode carregar a sua angústia e transformar isso em você em tranquilidade. Porque nós temos preocupações, eu tenho preocupação, eu tenho algumas ansiedades, mas eu preciso num momento como esse de igreja, que é o momento que a gente recarrega a bateria, é a gente entender pela palavra cantada de que eu preciso depositar sobre Deus toda a minha ansiedade, porque Ele está cuidando de mim, porque Ele está tratando as minhas situações, porque Ele não está alheio às minhas dores, Ele não está alheio às minhas lágrimas. Então, com essa dinâmica dos olhos fechados e o corpo meio que relaxadão, é você cantar com o coração e ouvir Deus falando para você: meu filho, entrega, coloca, confia, espera. Vamos lá? Não temas quando enfim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Oh Deus, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. De novo, não temas quando enfim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, é meu, somente
somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Oh, Jesus. É meu, somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Ó Deus, que possamos descansar no Senhor, colocar sobre o Senhor as nossas esperanças, confiar no Senhor. Ser crente, Deus, em meio à alegria é muito fácil, mas em meio à tribulação, angústia, dor, escassez, luto, é que nós ali somos provados, somos refinados a continuar na perseverança dos salvos. Continue a falar com a gente, Deus, nessa manhã, em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Pode sentar, igreja. Diácono Robson. Bom dia, igreja. Saúdo a gloriosa igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Feliz por estar na casa do Senhor. Feliz de ver vocês também. A gente fica semana sem ver o rostinho dos irmãos, fica com saudade, né? Mas eu estou lá, mas eu estou intercedendo pela vida dos irmãos. Estou lá em mesmo espírito, junto com os irmãos orando e buscando o Senhor. Abra suas Bíblias aí no livro de Malaquias, capítulo 3, vamos ler a palavra do Senhor. Logo em seguida nós vamos estar entrando no nosso momento de oração. Você que está nos assistindo, quer colocar algo da parte de Deus aí, coloca diante de Deus o seu pedido. Nós vamos estar orando pela tua vida, pela sua família. Eu não sei o que você tem colocado diante de Deus, eu não sei quanto tempo você tem esperado resposta de Deus, mas o Senhor, Ele está aqui, Ele já falou conosco através da oração, já falou conosco através do louvor, e Ele vai continuar falando, Ele vai continuar passeando em nosso meio. Ele está aí juntinho de ti, assim como Ele está aqui no meio de nós. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Esta palavra eu tenho guardado em meu coração. É uma palavra que, quando eu estava passando o momento mais difícil da minha vida, Deus usou um irmão aí nesse banco no momento de oração. O culto que muitos não dão crédito, um culto que muitos não vêm porque tem pouca gente, porque sente cansaço, porque tem algo que afasta, que atrapalhe de chegar até a presença de Deus. Mas naquele dia, onde Deus me trouxe, me enviou e trouxe aquele irmão que, com toda a simplicidade dele, aquele irmão que ninguém dá nada por ele, e ele abre a boca e lê essa palavra, e Deus fala comigo através desse versículo. Malaquias capítulo 3, muitos leem essa palavra quando vai falar de dízimo, mas naquele dia ele não estava falando de dízimo e oferta, ele estava falando o que Deus colocou no coração dele. E diz assim a palavra de Deus, versículo 6, de fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Quando aquele irmão abre a boca dele e lê essa palavra, e de fato eu, o Senhor, não mudo, e Deus falou comigo naquele dia de uma forma sobrenatural, porque naquele momento eu estava tão debilitado, mas tão fraco na fé, que eu já não estava mais acreditando que o poder de Deus pudesse se manifestar na minha vida. Mas quando aquele simples irmão abre a boca dele e fala, de fato eu, o Senhor, não mudo,
tudo. Eu me emocionei, eu chorei na presença de Deus, porque eu vi o próprio Deus falando através da boca daquele irmão de que ele não mudaria, de que ele é o mesmo ontem, hoje seria o Deus de amanhã. E eu tomei aquela palavra para mim. E eu nesta manhã, quando eu estava meditando na palavra de Deus, eu pedi, Senhor, me dá uma palavra para que eu possa levar para a minha igreja. Leve aquele que precisa ouvir essa palavra. Deus, em nome de Jesus. E Deus me levou lá em Malaquias. E eu comecei a meditar nesta palavra. E Deus fala em meu coração que Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o de amanhã. O que você quer dizer com essa palavra, irmão Robson? O que você quer dizer? Que Deus colocou em teu coração que possa mudar a minha vida? É de que você continue a confiar em Deus, de que Ele nunca vai mudar. Salmos 89, versículo 28, a palavra de Deus diz para Davi que a aliança de Deus com Davi, ela nunca se quebraria, ela nunca vai quebrar. Nós quebramos a aliança que nós temos para com Deus, mas Deus ele não quebra a aliança que tem conosco. A aliança que Deus tem conosco, ela não quebra. Tem muitas coisas que nos afastam dos caminhos do Senhor. Assim como o nosso irmão Michel falou sobre o trabalho, sobre o pecado, sobre o casamento, sobre os filhos, sim, é bom, é agradável, é perfeito, mas eles também afastam no caminho do Senhor. Eu estava trabalhando de manhã e hoje eu estou à tarde. Se eu não estiver o meu momento a sós com Deus, eu também vou ficar fraco e vou me desviar do caminho do Senhor. Semana passada eu contei um sonho aqui para os irmãos, muitos estavam aqui, não sei quem estava, mas alguns estavam e outros não, e eu tive um sonho comigo mesmo. E talvez Deus esteja preparando o meu coração para algo que se levante contra a minha vida. E aquele sonho eu tomei para mim, eu falei, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Muitas das vezes o irmão sobe aqui, ele traz uma palavra. No culto de oração o irmão traz uma palavra. E muitas das vezes nós estamos desligados e nós não conseguimos tomar posse daquela palavra que Deus colocou em nosso coração. Uma coisa que tem afastado esse irmão da presença de Deus, nós temos que falar e sempre vamos falar isso, que nós não podemos fugir da verdade, é o pecado. Muitas das vezes o pecado, ele nos afasta da presença de Deus. E Deus, nesta manhã, Ele está falando para nós, para aqueles que estão nos assistindo, volte para mim e eu se voltarei para você. É uma palavra forte, uma palavra direta em teu coração, volte para mim e eu vou voltar para você. Continuando a ler a palavra de Deus, eu achei aqui um verso do Charles Spurgeon, que ele diz, o casamento entre o pecado e o inferno só acaba quando nós se arrependemos. Quando há um arrependimento que declara o fim do divórcio. Você precisa se arrepender e falar para Deus, Deus, eu me arrependo, eu quero quebrar essa aliança do inferno que tem me atormentado. Deus, em nome de Jesus, o meu emprego tem me atrapalhado, a começar por mim, eu já orei a Deus, Senhor, se for para continuar assim, que o Senhor feche essa porta e abra outra. Eu não quero ficar sem o Senhor. Eu não quero ficar longe do Senhor, eu não quero ficar longe da comunhão que eu tenho para com meus irmãos, que é o meu fortalecimento também. Quando eu estou aqui, eu estou me fortalecendo. Quando eu busco a presença de Deus junto com meus irmãos, na congregação, eu estou me fortalecendo. E o que tem tirado a tua confiança em Deus? O pensamento de que você acha que Deus não existe mais, de que Deus mudou. De que a sua família não vai ser mais salva, que a minha família não vai ser mais salva, que essa comunidade não vai haver mudança, que o nosso país, depois da reforma, não vai haver mudança. O que tem trago na tua mente de que o Senhor mudou? O Senhor está falando para você nesta manhã, eu, o Senhor, não mudo? Feche teus olhos nesse momento, vamos orar a Deus. Em concordância com a oração dos meus irmãos, eu vou orar a Deus, eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais nesta manhã. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa que o Senhor colocaste em meu coração. Assim, Deus, como o Senhor usou o teu servo Dinei naquele grande dia.
aleluia, para falar comigo naquela noite, e o Senhor falou na profundidade de uma forma sobrenatural. O Senhor usou a simplicidade do teu servo para falar comigo através da tua palavra, que é a maior revelação que há na face da terra. Deus, em nome de Jesus, Deus, continue a usar o teu servo com poder e autoridade, e nesta manhã, Deus, eu quero colocar diante do Senhor a tua igreja, a minha vida diante do Senhor. Ó Deus, que eu possa estar com esta confiança e a certeza sempre, enquanto eu estiver aqui na face da terra, peregrinando, eu quero ter a certeza, como está escrito no livro de Malaquias, de que o Senhor não muda. Deus, em nome de Jesus, o Senhor mesmo ontem e hoje será o Deus de amanhã. Deus, o Senhor enviou o teu filho para que morresse por mim e pelo teu povo. Deus, em nome de Jesus, vai tirando todo impedimento, Deus, que atrapalha a tua igreja, que atrapalha a vida dos teus filhos. Deus, em nome de Jesus, visita os lares, fortalece, salva, cura, liberta, Deus, em nome de Jesus. Aquilo que era impossível para os homens é possível para o Senhor. Aquele que está nos assistindo, que está esperando algo da parte do Senhor, eu quero dizer para você que o Senhor não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje será o de amanhã. Ele está falando para você que Ele vai agir na tua vida. Ele está agindo na tua vida. Ele vai abrir as portas, Ele vai curar, Ele vai salvar, Ele vai libertar, Ele vai fortalecer, Ele vai estar presente na tua vida. Deus, em nome de Jesus, Pai, visita aqueles que estão fracos na fé, aqueles que já não estão mais acreditando que existe um Deus que pode todas as coisas. Deus, em nome de Jesus, continue a falar conosco nesta manhã, Senhor. É o que eu te peço, já te agradeço, na certeza da nossa vitória, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, e assim aplauda o Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ele, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Obrigado, querido, Deus abençoe. Gente, deixa eu dar alguns avisos aqui. O nosso site, o site da igreja, ele já está disponível. Nós tínhamos comprado o domínio, que a gente dá o nome, né, o endereço, que é www.batistanovaesperanca.com. Não tem um C cedilha. A gente já tinha esse domínio, a gente estava procurando algumas empresas para poder disponibilizar o site, mas aí conseguimos nesse mês agora passado, enfim, colocar ele no ar. Então ele está no ar, ele é o meio, né, digamos assim, para a gente se alcançar o fim, o objetivo, que é o evangelismo, é a propagação do trabalho da igreja, é a propagação do nome e do evangelho de Jesus Cristo. Então, por exemplo, agora a gente está online, estamos online no YouTube, né, tem a postagem no Facebook. O Facebook deu uma crise ali, não consegui postar ao vivo, mas no site da igreja também está online. Então, é mais uma porta que nós temos, no qual a gente consegue alcançar vidas. E esse mês agora, nós tivemos a alegria, né, de, como eu já postei no Facebook também, de ter a oportunidade de poder ser canal de bênção para pessoas que estão distantes daqui. Tem muita gente que acompanha a gente e não sabe dessas coisas. Algumas coisas eu posto, outras a gente não posta. Mas nós fomos procurados por uma pessoa do Nordeste, e essa pessoa falou: poxa, percebi que, geograficamente falando, a casa de um parente meu é muito próximo da igreja aí, na Vila Cruzeiro. E ali a gente começou a conversar, falar sobre, né, essa pessoa, e isso foi no início do ano. E agora, metade do ano para cá, essa pessoa novamente entrou em contato conosco, falou: poxa, acho que chegou o momento de vocês irem lá, ela está aguardando essa visita de vocês. E a gente teve a oportunidade de ir lá, gente, por causa do Google Maps, por causa da internet, nós tivemos aí a oportunidade de ser bênção para famílias. Então, essa é uma das missões da Batista Nova Esperança, que é exatamente ser um local de refúgio, de socorro para aquelas pessoas que procuram
um hospital muitas vezes, no qual as pessoas passam feridas, são tratadas, curadas, restauradas e vão para outros lugares. É uma missão que a gente está levando aí já um bom tempo. Então é mais uma porta que a gente abre. Então nós temos aí já o site, temos aí as redes sociais, temos o e-mail da igreja que é ibnovaesperança, né? esperanca.vc@gmail.com. Está tudo aí na rede social, Facebook, no YouTube. O Facebook é Batista Nova Esperança Vila Cruzeiro. O YouTube é Nova Esperança IB de bola. O Twitter, sabia que a gente tem Twitter? A gente tem Twitter, cara. Twitter é @NovaEsperançaVC, né, de Vila Cruzeiro. E o Instagram é batisanovaesperança.oficial. E para ficar registrado, o telefone da igreja com o WhatsApp é 9921, né? 991572387. Então são canais que a gente tem aí à disposição, né, das pessoas para poderem ser abençoadas, para poder pedir oração e por aí vai. É a internet sendo utilizada para a bênção. Gente, nenhuma ferramenta nesse aspecto é de posse do diabo. Assim como no passado pessoas falavam que a televisão era do capeta, que popopó, que você não pode usar. Não. Tudo que nós temos à nossa disposição hoje, se nós utilizarmos com sabedoria, ela é bênção. O smartphone, o smartphone, o tablet, se você souber usá-lo, ele é bênção. Agora, assim como o alimento, né, tudo que você faz em excesso é ruim. Mas se você souber usar, é bênção. A televisão é bênção, a internet, o smartphone são bênção, mas tem que saber usar. E nós temos investido nessa área exatamente porque sabemos que isso tem um alcance enorme. A gente tem testemunho de pessoas que entram em contato conosco, de outros estados, de outros continentes, no qual estão aqui, estão observando a gente, estão assistindo. Eu acho que nos Estados Unidos foi Miami, uma vez, Flórida, que chegou até o meu conhecimento. Fora os que vêm, a gente não percebe. E uma pessoa eu esqueci o nome agora do lugar. Esqueci. É um lugar que tem muita neve lá, né? Esqueci agora. Boston? Não, esqueci. Enfim, é uma pessoa lá. E Paquistão, né? Uma pessoa acompanhava a gente também no Paquistão. Então, são pessoas que estão antenados. O Robson, quando está orando aqui, o Robson não pode ter em mente, eu estou usando só como exemplo, tá? O Robson não pode ter em mente que ele está falando só para 50 pessoas, 100 pessoas aqui. Ele está falando para centenas de pessoas. Às vezes, talvez o Robson ou o Epifânio, quando traz a sua palavra, né, alá Jeremias, né, pregando com muita intensidade, talvez você nunca tenha um feedback, mas no céu talvez a gente vai ter. Talvez não, a gente deva ter, né? No qual a gente vai chegar e falar, poxa, né, se assim a gente tiver lá, aquele momento lá. Então, são oportunidades que nós temos. De repente minha voz está chegando na Oceania agora. De repente está chegando na Austrália. Tem muita gente de língua portuguesa nesses países. A Índia, eu brinco com a Daniele, não sei se ela lembra dessa brincadeira, que aquele vídeo no qual o púlpito de madeira, ela batia, né? Aquele vídeo era muito observado por pessoas daquele país ali da América Central, país que estava em guerra, que a ação da ONU foi para lá. Haiti, acho que é o Haiti. Muita gente do Haiti assistindo a mensagem da Daniele, porque eu recebo um relatório, eu estava vendo lá o perfil das pessoas que assistem, e muita gente da Índia. O indiano é muito conectado, e é o acesso mundial que nós temos de portas abertas para qualquer lugar. Então, é benção. Ore por isso, gente. E sempre quando você for preparar uma palavra, for cantar uma música, for trazer uma palavra, esteja preparado que você não está sendo ouvido só por essas pessoas aqui, mas por diversas pessoas, não só próximas a gente, mas também no mundo inteiro aí que pode ter acesso a isso, tanto online quanto offline. Isso é benção. Amém? Todo primeiro domingo do mês, nós temos aqui o nosso encontro de oração de guerra mesmo, intercedendo especificamente por vidas, para que Deus possa fazer milagres. Temos postei agora alguma coisa aí no Instagram, no Facebook, o pessoal já está acompanhando aí. Então, se você tem pedido de oração, não só aqui na igreja, mas também lá,
Você pode descrever aí, escreve aí que depois a gente traz aqui, a gente ora especificamente. Mas o objetivo é salvação de vidas, é restauração. Vivemos numa sociedade muito complicada e a gente precisa orar. Falava com o Robson agora sobre isso. Nós precisamos orar mais como igreja. Eu tenho aprendido que uma oração como igreja, ela traz um efeito um resultado maior do que várias orações que você faz sozinho na sua casa. Não estou querendo dizer que você não deva e que não tem poder a tua oração. Vocês entenderam isso? Estou falando que quando você ora em igreja, com várias pessoas concordando, há uma coisa diferente aí que acontece. E a gente já constatou isso aqui na igreja. Eu já fui alvo de oração da igreja e eu falei, gente, mas eu estava tão mal que eu não estava conseguindo nem orar direito. Mas as coisas se resolveram. Por quê? Porque a igreja intercedia por mim. Isso é muito importante. Então a gente vai separar esses primeiros domingos do mês para fazer isso, a partir de 8 horas da manhã, no horário da Escola Bíblica Dominical. Dia 19 de outubro, de sábado para domingo, a partir das 9 horas da noite, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos ter a nossa mini vigília. Eu acho que é a segunda, não é? Teve uma muitos anos atrás, sem contar lá na época dos anos 80. Estou falando agora dessas últimas décadas aí. Uma mini vigília que vai acontecer de 9 da noite a 1 da manhã. Vamos transmitir também todo o culto, toda a programação, porque a gente sabe que de madrugada, nesse início de madrugada, as pessoas ficam na internet, aquelas que não conseguem dormir, que têm problemas, elas ficam ali procurando alguma coisa para assistir. Eu sei disso. Então a gente vai abrir, vai ser de sábado para domingo. Então vai ser, o pessoal da igreja aqui, vai ser pedreira, porque domingo de manhã vocês têm que estar aqui. Então o pessoal que mora longe vai dormir aqui perto, mas vão ser 4 horas de busca por Deus. Pessoas vão dar palavras, vão dar testemunhos, vamos separar bastante tempo para oração e muita celebração a Deus. Venha, não perca, é uma oportunidade. Nós tivemos momentos de oração no ano passado, no qual Deus fez coisas poderosas, e Deus tocou isso no meu coração, nesse período aí que eu fiquei um pouquinho ausente, descansando um pouquinho, tentando descansar, um pouquinho, porque temos que descansar, faz parte, e da liderança, da administração da igreja, não de Jesus, e Deus colocou algumas coisas no meu coração, e uma delas é essa: Michel, vocês como igreja precisam orar. A igreja precisa se acostumar a orar. Você precisa perder o medo de orar. Eu quero, em nome de Jesus, chegar um dia de ter que cutucar o irmão assim e falar: irmão, você já está 40 minutos, dá uma paradinha aí, dá uma oportunidade para o outro. Porque quando a gente começa a orar e tem intimidade com Deus, é 2 minutos, 3 minutos. Mas quando você começa a ter muita intimidade com Deus, 5, 10, 15 e por aí vai. E quando você vai ver, caramba, já passou meia hora, eu estou orando. Então, é um nível, brincando assim, que a gente quer chegar com a igreja. Então, ore nesse sentido e se prepare, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia aí, em 2 Coríntios 8:12. Pode ficar aí, fica aí. 2 Coríntios 8:12. A gente vai ter um momento aqui de oferta, de contribuição. Esse momento, ele também é muito importante. Não tenha vergonha desse momento. Eu, quando eu era mais novo na igreja, um tempo atrás, eu tinha vergonha. Dinheiro, não. Eu aprendi que isso é bíblico. O problema é que a gente vê tanta coisa errada por aí, a gente fica constrangido. Não, nós não devemos estar constrangidos, porque isso aqui é bênção. E o que eu conquisto, e o que eu já conquistei na minha vida, eu dou graças a Deus por isso, e pela oportunidade de poder ser liberal aí no reino nesse sentido. 2 Coríntios 8:12 diz: porque se há prontidão de contribuição, pois se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. No Antigo Testamento, em Deuteronômio 16, não precisa abrir, diz assim: nenhum deles haverá de apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, do seu Deus.
E voltando para o Novo Testamento, 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, olha aí o método que a igreja primitiva tinha. Cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com o quê? Com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Aí foi um contexto aqui onde Paulo estava falando. Então o que a gente tira aqui de lição? Não retenha aquilo que você pode contribuir, dentro daquilo que você possui, dentro das suas limitações. Não tem um valor específico, é aquilo segundo o que Deus te dá. É um princípio da contribuição e da oferta, e você precisa dar de coração, porque se cremos que aquela obra, que aquele resultado, que aquele trabalho vem de Deus, se acreditamos, nós investimos. Não é assim que a gente faz? Se você acredita em você, o que você faz? Você investe em você, não é? Você não ajuda lá, você não paga a faculdade, você não paga uma especialização, uma pós, um PhD, seja lá o que for. Por quê? Porque você confia em você, você acredita que você consegue. Dentro da obra da questão, né, estrutural, porque isso aqui é dinheiro. Então tudo que a gente recebe, nós tiramos uma parte daquilo que nós ganhamos, particularmente, e nós depositamos como dízimo, como contribuição, o nome que você tiver aí na sua cabeça, a gente coloca aqui, porque a gente sabe que isso aqui vai para beneficiar e ajudar essa obra. No Sábado da Alegria, nós investimos na igreja em torno de R$800, uma igreja que tem poucas entradas, isso é um valor muito alto, e nós tivemos uma saída maior do que a entrada que a igreja teve financeiramente falando, e mesmo assim, mesmo com pessoas ajudando a gente, nós tivemos 2 abençoados que nos ajudaram aí no Sábado da Alegria, com elementos, fora os irmãos que estão aqui com a gente, óbvio, mas eu digo em especial 2 amigos de fora, por intermédio do irmão Francisco, né, que não é membro aqui da igreja, mas está aqui com a gente sempre, será um futuro membro em nome de Jesus, e ele conseguiu aí 2 pessoas para nos ajudar, e foi bênção, e eu consegui depois mandar uma mensagem para eles agradecendo, e uma senhora, né, que estava lá, ela falou assim, poxa, que bênção, muito bom poder ajudar a obra de Deus, as crianças, né, porque foi um foco específico em crianças. Falou, olha, eu tenho muitas outras bênçãos aí para poder ajudar, orem por mim. Então, que Deus possa abençoar aquela irmã, aquele irmão, aquele amigo, né, que Deus possa fazer prosperar, assim também como a sua vida. Então, a gente vai ter essa oportunidade de entregar, e aí a Jaqueline também vai cantar uma música aqui, louvar a Deus, e a gente vai refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e faça prosperar. Bom dia, irmãos. Vamos continuar nesse momento de oração. Gostaria que você que estivesse sentado, fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça e prestasse atenção nessa oração que será cantada neste momento. Quando estou só e o choro parece querer chegar, e o sentimento de temor, como será o amanhã que eu não vejo e quer me assustar? Oh, meu Deus, ajuda-me a confiar. Quando os sonhos se frustram ou parecem não se realizar, quando as forças se acabam,
te adorar. Quando as feridas do meu coração não querem sarar e me atrapalham a visão, tuas promessas são tão grandes e as lutas querem me esmagar. Oh meu Deus, ajuda-me a avançar. Quando os sonhos se frustram ou parecem não se realizar, quando as forças se acabam, tudo o que eu sei é te adorar. Oh, quando os meus sonhos se frustram ou parecem não se realizar, quando as forças se acabam, tudo o que eu sei é te adorar. Tua presença me aquieta a alma e me faz ninar como um bebê que não precisa se preocupar. A minha vida escondida em tuas mãos está. Oh meu Deus, em ti eu posso descansar. Tua presença me aquieta a alma e me faz ninar como um bebê que não precisa se preocupar. A minha vida escondida em tuas mãos está. Oh meu Deus, em ti eu posso descansar. A esperança renasce e a certeza de que perto estás. Tua paz me invade, pois tudo que eu sei é te adorar. A esperança, ela renasce em meu coração e a certeza de que perto estás. Tua paz me invade, pois tudo que eu sei é te adorar. Pois tudo que eu sei é te adorar. Tudo que eu sei é te adorar, Jesus. É te adorar. Amém. Glória a Deus. Gente, o tema do culto hoje, além de ser, obviamente, nosso Mestre Jesus, eu queria abordar um assunto que, como eu falei nas redes sociais,
A Nova Esperança, ela não aborda isso só num mês específico, mas a gente fala desse assunto no decorrer de todo o ano. E como a gente vê a demanda da nossa sociedade, das nossas igrejas, né, algo que tem se tornado, né, infelizmente, comum no nosso meio, se faz necessário a gente falar sobre esse assunto. Então, eu queria falar um pouquinho sobre as doenças emocionais, né, sobre essas questões de depressão, ansiedade, né, e os resultados dessas coisas. Não sou médico, não sou um simples servo do Senhor, no qual Deus ele nos dá experiências, nos dá a capacitação de podermos estudar sobre assuntos e abordar isso com a igreja. O líder, o responsável pela igreja, ele precisa estar ciente, aberto a essas informações e tocar nesses assuntos, porque vivemos numa sociedade difícil, muito, né, pressão, e a gente vai falar sobre isso. Esse mês que passou, de Setembro Amarelo, eu ouvi uma frase, e essa frase me fez refletir sobre algumas questões. A frase falava mais ou menos assim, de que a liderança evangélica brasileira, ela está morrendo de cansaço, porque essa está tentando extrair o fruto do Espírito de quem não nasceu de novo. Repetindo, a liderança evangélica brasileira está morrendo de cansaço, porque está tentando extrair fruto do Espírito de quem não nasceu de novo. Deixando bem claro aqui, que o que eu vou falar agora, que eu vou dividir essa palavra em duas partes, vou falar agora de liderança de igreja. Muita ansiedade, muita depressão, muitas doenças emocionais sendo constatadas em líderes de igreja. Não é o motivo único e exclusivo que eu vou falar aqui, mas é um motivo que deve ser atentado, que a gente deve se atentar, que é algo que explica muita coisa que acontece nas nossas igrejas. Repetindo, não é o único motivo, mas grandes partes dos problemas que acontecem com liderança é por causa disso que eu vou falar agora. O que essa frase aqui ensina para a gente, explica para a gente? E eu concordo com ela dentro dessa observação que eu falei. Repetindo, que não é a única forma que leva a líderes a terem problemas de esgotamento, de cansaço em liderança de igreja. Em 2011, quando nós assumimos, Deus trouxe ao nosso coração uma abordagem bíblica, retornando lá aos princípios da palavra, lá do Novo Testamento, da forma de se evangelizar, que foi o evangelismo bíblico. Vocês lembram disso? Nós estudamos, nós treinamos, fomos capacitados e pregamos, usamos esse evangelismo no dia de finados, nas ruas, no baile, na gaiola e tudo mais. Pensa exatamente no que eu já falei aqui de púlpito várias vezes sobre esse assunto. Imagina, para você entender essa frase, imagina uma situação, um crente que entra nessa igreja, hipoteticamente, ou em qualquer outra igreja, e ele assiste ali um culto, o pregador que está aqui na frente, ele começa a pregar, por exemplo, no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico, sabei que o Senhor é Deus e pororó, pororó, pororó. O pregador o pregador pode ser homem ou mulher, ele faz uma ótima explanação, ele fala, ele explica e tudo mais. Aí no final, porque ele tem que fazer, entre aspas, ele de praxe, ele fala assim, agora eu deixo com você. Você precisa aceitar Jesus. Você quer aceitar Jesus? Aceita Jesus. E a pessoa fica ali, mas eu aceitar Jesus? Não teve frase ou palavras sobre o que é o pecado, o que o pecador precisa fazer, arrependimento, confissão, nada disso foi abordado. Mas ele precisa fazer aquele tique final, que é o tique lá de ter que falar que tem que aceitar Jesus. E a pessoa vai lá, está ouvindo, olha, vou te dar mais um tempo, olha, 5 minutos para você aceitar a Jesus. Aceita Jesus. E ali por uma pressão, ou até um momento emocional, né, se coloca uma música, aquele negócio todo, que não é errado, mas que no coração daquela pessoa ali, envolveu ele emocionalmente, a pessoa vem na frente, talvez até chore, ela levanta a mão, ela aceitou a Jesus. Aí ele vem para a classe de batismo, eu estou falando aqui, usando uma ilustração do que acontece na maioria das igrejas, e aí ele fica na igreja lá, na classe de batismo, ele decora um monte de coisa, que o pastor fala, você tem que falar isso na hora que for perguntar isso,
Porque os batistas têm o costume, né, o critério de você levar em assembleia para ser a pessoa aprovada em perguntas, né? E aí aquela pessoa decora aquilo ali. Ela vai no momento lá com a igreja, responde as perguntas, às vezes nem responde, mas o pastor responde por ela, e ela vai e chega o dia do batismo, é uma alegria só. E naquele dia da alegria, o pessoal chora, aquela emoção. Não perderá a sua recompensa. Estou com um pigarro aqui, acho que foi o suco de uva. Acho que foi o suco de uva. Não tome suco de uva antes de pregar. E aí ele vem, aceita Jesus, se batiza, aí senta na igreja. Com o passar do tempo, a pessoa começa a viver situações, problemas, começa a desanimar, começa a não dar uma resposta de um servo de Deus, começa a dar muito trabalho, aí equipes da igreja vai até aquela casa daquela pessoa, o líder vai na casa da pessoa, aconselhamento, leitura de Bíblia, conversa, a pessoa dá uma melhorada, vem para a igreja, demora um tempo, volta novamente a cometer os mesmos erros, o líder está ali, e a pessoa, ou ela fica anulada dentro da igreja, ou ela se afasta e vai para o mundão. E aí o líder, que é bem zeloso, o líder que se preocupa, o pastor, né, que está sempre ali com as ovelhas, sofre a pressão externa do que acontece visualmente do lado de fora. Poxa, mas a igreja daquele irmão está muito grande. Pô, mas eu vi na televisão muitas pessoas sendo curadas. E aquele pastor começa a se cobrar. E começa a se cobrar cada vez mais. Esse pastor, esse líder, não tem válvulas de escape, não se diverte, não estuda a Bíblia, lê a Bíblia por prazer, por comunhão, só para pregar. E aí vai criando-se todo um ambiente para que as doenças emocionais comecem a surgir. Esse é um dos motivos que levam a lideranças de igreja ficarem esgotadas e atentarem até mesmo num grau bem elevado à própria vida. E essa frase, quando fala isso, que muitos líderes estão morrendo, porque os líderes, eles estão tentando extrair fruto do Espírito daqueles que nem salvos são. Então, esse primeiro ponto, digamos assim, é algo que a gente precisa refletir muito da forma como nós anunciamos o Evangelho de Jesus. Eu bato nessa tecla aqui, que foi algo que Deus falou comigo e ensinou a vocês também. Desde 2011 que a gente bate nessa tecla. Nós precisamos levar as pessoas a entenderem quem é Jesus e o que elas precisam fazer. Eu postei nessa semana na rede social falando da forma peculiar que a Nova Esperança tem nas visitações nas casas. Nós sentamos e ouvimos as pessoas. A gente chega assim, não deixa a pessoa falar. Já orientei o pessoal que visitou, quando você chegar na casa de alguém, não vai que nem um boi selvagem, olha, aceita Jesus, vai para o inferno. Não, calma. Ouve a pessoa, escute-a. Se você ficar 2 horas ouvindo ela e você sair dali e falar, Deus te abençoe, amém. O tempo, quem vai salvar é o Espírito Santo. Nunca fiz esse questionamento para vocês aqui. Quantas almas vocês ganharam para Jesus esse mês? Sabe por quê? Porque isso eu estou jogando uma pressão sobre vocês. E não sou eu e nem é você que salva almas, é o Espírito Santo. Agora, se eu perguntasse para você, a quantas almas vocês expôs o Evangelho de Jesus? Você tem usado as redes sociais para propagar a bênção, o Evangelho? Você tem usado os meios que você, sei lá, que você é bom, as suas habilidades em prol do reino? Aí é outra coisa. Agora, cobrar de você quantas almas você tem nas costas? Que isso, gente? Isso não é bíblico. Desculpa quem é líder que faz esse tipo de pergunta, né, de questionamento à igreja, mas não tem base bíblica. Eu estou colocando um fardo nas minhas costas que pode gerar uma doença emocional e que muitos líderes passam por isso. Aí quando você vê a quantidade de líderes se esgotando, como por exemplo teve aquele pastor americano que depois parece que estava fazendo alguma coisa, ele estava fazendo o velório de um outro que morreu, e ele foi, né, depois atentou contra a sua própria vida, depois de dar indícios que não estava bem. Um pastor brasileiro do Sul falou uma frase, e essa frase, de uma certa forma, não exatamente, mas eu já falei alguma coisa a respeito aqui na igreja, por isso que quando eu prego para vocês, quando eu estou falando para vocês, eu também estou ensinando a mim mesmo. Ele falou aquela frase assim, ó:
nenhum trabalho ou responsabilidade consumiu mais as minhas energias e a minha saúde do que liderar uma igreja. Isso é uma verdade. Só que nós precisamos aprender, como eu vi uma frase do Portas Abertas, Missão Portas Abertas, que diz assim, não fomos chamados para se preocupar com a obra de Deus, mas para nos ocupar inteligentemente com ela. Mas a pressão, ela existe, e é um fato. Então, se nós, como líderes, falando para líder, se nós anunciamos o Evangelho de uma forma bíblica, se nós começarmos a não se preocupar tanto com números, e se preocupar com a qualidade da forma como você anuncia o Evangelho, você vai diminuir em metade, talvez, né, hipoteticamente falando, esses possíveis problemas que podem causar, porque existem pessoas que não são lavadas, não são remidas pelo sangue de Jesus, não tiveram um encontro pessoal com Jesus, e estão nas igrejas hoje, cantando, pregando, liderando até mesmo, e são pessoas extremamente complexas e complicadas, e o líder fica ali, tem um ditado, tirando leite de pedra, né? Tirando ali leite de pedra. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo comigo? Eu oro, eu já fiz libertação, já fiz, um negócio não se ajeita. Será que não seria ali uma falsa conversão? Porque nos Estados Unidos, o Ray Comfort, que é um líder de um ministério de evangelismo lá, junto com o Kirk Cameron, que é o bombeiro do Prova de Fogo, eles fizeram tem uma organização americana evangélica que fez uma pesquisa e constatou alguns anos atrás que 80% das pessoas que levantam suas mãos nas igrejas não continuam. Billy Graham, em um dos seus congressos, falou isso. Billy Graham falou, olha só, de toda a minha carreira, e Billy Graham tem almas nas costas, né? Billy Graham, com toda a sua sabedoria, grande homem de Deus que passou por essa terra, ele falou assim, não lembro agora a porcentagem, mas acho que ele falou em torno de 40%, falou assim, 40% das almas que se decidiram por Jesus no meu ministério vão ao inferno. Porque ele sabe da realidade, às vezes, das pessoas que ouvem, ou até mesmo não entendem o Evangelho, porque não é bem colocado, e por aí vai. Então, a realidade dessas doenças emocionais que têm causado tanto transtorno em liderança de igreja, gente, esse pastor do Sul, pastor Lisandro, ele estava comentando sobre a morte desse pastor americano, e depois atentou contra a sua própria vida, colocou coisas no Facebook, deu alerta, a igreja ficou acabada, porque as doenças emocionais, elas pegam qualquer pessoa. Hoje, as igrejas estão dando atenção para esse tipo de coisa. Antigamente, nós isso é do diabo, tem que fazer uma libertação, só que a libertação não funcionou, porque o nosso cérebro é um órgão como outro qualquer, e ele dá sinais de cansaço, e quando ele der sinais de cansaço, você precisa parar. Uma frase também que eu aprendi, se eu estou cansado, se eu estou esgotado, eu preciso parar. Escute isso, você que é membro, se você está cansado, se você está esgotado, você precisa parar. Isso não é errado, isso não está te diminuindo, você é carne, você sente, você sangra. Se você não sabe o que falar, não fale nada. Vinícius vem lá com toda a sua intelectualidade me perguntar coisas, isso aí eu não sei não, isso aí eu vou ver. Não sei. Vou me esforçar para responder na hora ali? Não sei. Mas o líder lá da igreja tal, tudo que pergunta para ele, o problema é dele, eu não sei. Se por acaso for me perguntado algo, me questionado algo, dentro da palavra de Deus que eu não sei, o que eu vou fazer? Vou procurar na palavra. E assim vai. A gente precisa aprender a entender a nós mesmos. Não é assim uma regra da psicologia? Conhecer a si mesmo? Precisamos nos conhecer. Esse slide que eu coloquei aí, essas informações, eu queria, nessa parte agora aqui, falar de algumas dessas doenças emocionais. Tem várias. Síndrome de Burnout, tem uma também que eu anotei o nome aqui, síndrome de fobia social, me ajuda aí. Fobia social, síndrome de Burnout, a síndrome, né, a personalidade bipolar, borderline, já ouviu falar de borderline? Ansiedade, depressão e tudo mais. Então, não vou falar de tudo isso, mas eu separei duas, que é o que a gente mais vê nas igrejas, tá? Ansiedade.
falar um pouquinho de ansiedade aqui, dos sintomas da ansiedade. Humor, o que o ansioso é? Detalhe, uma simples preocupação tradicional, normal, ela é defesa do corpo, faz parte, igual o medo. É uma forma que o teu corpo usa para poder viver circunstâncias ou se preparar para coisas lá na frente. Só que quando fica uma coisa extrema, aí se torna ansiedade. E Jesus falou que a ansiedade não é bom. Pedro falou que a ansiedade não é boa, que nós devemos colocar ela em Cristo. Humor, angústia constante, preocupação excessiva, desespero, medo irracional, insegurança, falta de humor e ressentimento e dor. São sintomas de uma das famosas doenças emocionais chamadas ansiedade. Como que é no sono do ansioso? Irritabilidade, dificuldade para dormir, pensamentos descontrolados. Dentro dessa questão de pensamento, falta de concentração, pensamentos confusos, constantes, preocupação exagerada em relação à realidade. Como que o corpo fica? Tensão muscular. Deixa eu ler aqui que vai ficar mais fácil. Tensão muscular, causando dor nas costas, dor de barriga, podendo ter diarreia, tontura ou sensação de desmaio. Comportamento, sensação de que algo ruim vai acontecer. Medo constante, descontrole sobre os próprios pensamentos. Deixa eu abrir um parênteses aqui também, porque eu vou falar disso daqui a pouco. Cuidado com sua automedicação e com seu autodiagnóstico, tá? Só um especialista da área de saúde mental é que pode falar para você, pode falar para você que você tem um transtorno de ansiedade, mas você pode ter indícios disso aí, ou passar por situações que se assemelham à ansiedade. Isso aqui é para você obter conhecimento. Parece com você? Não responda. Vamos para o próximo. Como combater a ansiedade? Será que eu estou ansioso aqui em cima? Controle de respiração para reduzir as reações do sistema nervoso. Devemos fazer o controle da respiração. Com relação a pensamentos negativos, em situações de ansiedade, que se entendem por longos períodos, recomenda-se que a pessoa evite pensamentos negativos ou catastróficos. Dá um zoom lá, Vinícius. Mostra um pouquinho isso aí para eles. Até para ficar registrado aí no vídeo. Conseguiu? Olha lá, no Brasil, 12% da população sofre com transtornos de ansiedade. Triptofano. Para controlar a ansiedade, podemos ingerir alimentos que sejam fonte de triptofano, um aminoácido precursor da serotonina. Grave isso aí, serotonina. Área de saúde aqui, né? Serotonina, como a banana e o chocolate. Cuidado com os excessos, tá? Cuidado com os excessos. Mas grave esse nome aí, serotonina, que alguns dizem que é um neurotransmissor, outros dizem que é um hormônio, vamos ficar com os dois. Medicação, atenção, especialidade médica responsável por esse tipo de tratamento é o médico psiquiatra. Procure ajuda. O Brasil tem a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. Não se autodiagnostique, não é isso? E nem se automedique. Se você tem sintomas, trabalhe essa questão da alimentação, né? Essa questão da respiração, são dicas, mas se você perceber que o negócio está continuando, você precisa procurar um especialista da área. Deixa lá um pouquinho, pode deixar um pouquinho, só para eles gravarem isso aí, depois você volta para mim. Como ajudar alguém com ansiedade? Deixei isso aí de propósito, porque você sempre tem alguém, né? A gente quando fala assim, lembra daqueles testemunhos que o pessoal fala assim, ó, tem um amigo meu, né? Então, eu sei que você tem o seu amigo. Então, para você ajudar alguém com ansiedade, tem algumas dicas aí, ó. Isso aí é tudo de um site de psicologia. Faça o ansioso entender que ele não é anormal.
Uma pessoa ansiosa pode se sentir muito para baixo e esquecer que todo mundo tem dias ruins. E é normal ter dificuldade em situações de estresse. Não crie suspense desnecessário. Frases como preciso falar com você mais tarde. Quem é líder aí sabe como isso dá uma palpitação no coração. Uma vez uma pessoa me procurou, falou, Michel, vim aqui agora. Eu falei, meu Deus do céu, não faça isso comigo. Isso não precisa ser ansioso para você não fazer isso com seu irmão, não faça isso. Pode deixar qualquer um inquieto, qualquer um. Então imagina o impacto para quem já é ansioso. Cuidado com isso, gente. Você viu o que os fulano... Calma com isso. Demonstre que você se importa, seja uma mensagem fofa, uma ligação para perguntar se está tudo bem, é muito reconfortante saber que alguém se importa. Aprenda a ler sinais do ansioso quando uma crise está começando. Antes de ficar mal, a pessoa ansiosa pode dar sinais do que está por vir, tipo de dificuldade para falar, se encolher. Sabendo que sinais são esses, você pode ajudar de forma mais eficaz. Deus está te trazendo conhecimento de coisas aqui, tá? Igreja, gente, ser cristão não é exclusivamente você só está lendo aqui a Bíblia, tem muita coisa em volta, isso aqui faz parte, Deus está te dando conhecimento, amém? Amém. Entenda que situações que parecem simples e fáceis no seu dia a dia, podem ser difíceis para o ansioso, então cuidado com as coisas que você fala. Sintomas como depressão, é uma outra enfermidade difícil aí, né, que chega a ser um nível maior, né, um ansioso geralmente ele pode se transpor ao depressivo, né? Olha o humor aí, ó, ansiedade, apatia, culpa, descontentamento geral, desesperança, por isso a importância de músicas como a da Jaqueline cantando aí da Lagoinha, mudanças de humor, perda de interesse ou prazer nas atividades ou tristeza excessiva, sono, despertar precoce, excesso de sonolência, insônia ou sono agitado. Alguns engordam, né, outros emagrecem. Pensamentos, falta de concentração, lentidão durante a atividade ou pensamentos suicidas. Olha os sinais aí, ó. Corpo, fadiga, fome excessiva, inquietação ou perda de apetite, dores musculares. Comportamento, agitação, choro excessivo, irritabilidade ou isolamento social. São sinais dessa terrível doença chamada depressão. Como combater? A atividade física, gente, isso aqui em todas as circunstâncias. Exercício físico libera endorfina e qual é a outra que eu falei? Serotonina. Marca esses dois, endorfina e serotonina. Alimenta os níveis de serotonina e dopamina, potencializando o efeito antidepressivo do tratamento. Gente, é uma bênção o exercício físico, é uma bênção. De vez em quando eu estou correndo, né, fazendo um exercíciozinho, gente, é maravilhoso, você está com dor de cabeça, está com dor de estômago, corre, passa na hora, é impressionante o organismo como produz o negócio, é muito bom mesmo, te dá prazer, é igual um futebol bem jogado, né, que você joga, você tem, vamos lá. Agenda em dia, fazer uma agenda e programar o dia ajuda a dar motivação e compensar essa defasagem. Procure ajuda. De acordo com a OMS, cerca de 5,8% da população brasileira sofre de depressão, um total de 11 milhões de casos. Alimentação, comer a cada 3 ou 4 horas, preferindo carboidratos integrais, alimentos e por aí vai. Psicoterapia, o tratamento mais indicado, pois o psicólogo irá irá junto ao paciente entender quais são os motivos e os comportamentos que desencadearam a depressão. Às vezes são problemas químicos, do nada assim o cérebro começa a produzir um negócio, às vezes é genético, né? Quem tem propensão, né? Vem de família, mas em muitos casos são por causa de traumas, rejeição, problemas de relacionamento, e aí aquele negócio começa a produzir coisas ali, se você não tiver atento, pode se tornar uma depressão. Medicação, especialidade médica responsável é o médico psiquiatra. Como ajudar alguém com depressão? Compreenda a doença, estude sobre isso, gente. É um dos objetivos da mensagem aqui de hoje. A depressão é uma doença como qualquer outra, não é frescura. E a melhor forma de lidar com a pessoa deprimida é saber exatamente quais os efeitos que a depressão
pode causar ao doente. E o que este sente quando... o que este sente e qual a melhor forma de lidar com isso. Apoio emocional, paciência, né? Você está junto ali. Saber distinguir a pessoa da doença. Evite convencer a pessoa deprimida que aquilo que ela sente não é real. Tem muita gente que faz isso. Isso aí é coisa da sua cabeça. Não faça isso. Em vez de dar conselhos e sugestões, mantenha-se neutro, ouça. Está vendo a estratégia da visita? Ouça as pessoas, ouça. Tempo de qualidade juntos. É crucial que a depressão não domine a vida da pessoa deprimida e nem daqueles que diariamente convivem com essa pessoa. Volta para cá, Vinícius, por favor. Então, isso aqui são algumas explicações sobre essas duas maiores doenças. E especificamente falando da tal da serotonina e da endorfina, são neurotransmissores ou hormônios que são produzidos aí pelo nosso corpo, que são capazes de dar a sensação de bem-estar. Gente, isso é o nosso corpo que produz. Estou muito triste. Cara, se você fizer coisas, dicas aqui que a gente está colocando aqui, você trabalhar isso, vai ajudar bastante. Se por acaso os sintomas persistirem, você precisa procurar um especialista. Porque aí, de repente, você vai precisar até mesmo de um psicotrópico, que é um remédio para atuar no teu cérebro e fazer com que o teu corpo produza isso, mas como um impulso aí mais químico. Mas você tem formas naturais de você trabalhar isso aí em você. Por exemplo, a serotonina, ela regula o nosso humor e dá aquela sensação de saciedade. Melancia, abacate, mamão, banana, tangerina, limão, são os agentes do bom humor. Não? Lembra do Irmão Chupa-Limão? É bom. A gente colocou o filme aqui. Laranja e maçã, o melhor funcionamento do sistema nervoso, garante energia, ajuda a combater o estresse e previne a fadiga. Sabia disso? Laranja e maçã. Banana e abacate. Banana diminui a ansiedade e ajuda a ter um sono tranquilo. O que é bom para dormir, que o pessoal fala? A gente que fala chá, A banana é um ótimo meio. Chá de camomila, É o quê? Maracujá. Pelo incrível que pareça, eu fui ler sobre o maracujá, é a flor do maracujá que faz você dormir, não é o maracujá. Sabia disso? Pelo menos foi o que eu li. Leite e iogurte desnatado são ótimas fontes de cálcio, mineral que elimina a tensão da depressão. O cálcio é um remédio contra a depressão. O cálcio ajuda a reduzir e controlar o nervosismo e irritabilidade. Tem alguém nervoso aqui? Não responda. Então, aveia, as folhas verdes, por aí. Voltou. Foi para ver se vocês estavam acordados. Endorfina, ou a dopamina também, é produzida pelo cérebro, denominado hormônio do prazer. Traz sensação analgésica e de bem-estar. É um analgésico natural do corpo, gente. A endorfina está relacionada principalmente com a prática de atividade física. É ela que o teu corpo produz na hora que você está fazendo uma atividade física. Agora, olha só que maneiro. Isso aqui vai soltar fogos. Quando você entra em contato com a natureza, não sei quanto a vocês, mas você já notou como o seu humor muda? Uma vez eu vi uma pesquisa falando que a violência ela é muito grande em centros urbanos por falta e ausência de coisas verdes. Alguns dizem que o quadro negro que era verde nas escolas, ele é daquela coisa exatamente para causar uma tranquilidade na tua visão. O verde tem essa capacidade, a natureza tem. Por isso que muita gente depressiva, que tem problemas de transtorno de ansiedade, tem animais em casa. Já reparou isso? Por isso que muita gente que tem problemas nessa área, come muito chocolate, para ficar... e está comendo chocolate, porque ele produz uma sensação de bem-estar. Então, gente, o contato, por exemplo, a gente vai para Itatiaia, para a serra ali da Itatiaia, vai ali para a região de Penedo, gente, eu acordo de manhã, aquele barulho do passarinho, e você vai, você fica assim, pelo menos para mim, aquilo ali é rejuvenescedor. Aí você, quando volta para o centro urbano, carro, você já fica assim. Então a gente tem horas que você precisa dar uma desligada. Comer alface, pimenta, aveia, chocolate,
sorrir, dar boas gargalhadas. Eu brinco com a Daniela, às vezes eu boto uns vídeos, você vive vendo esse vídeo, porque eu quero rir. Aí eu fico vendo vídeos que eu acho engraçado, ela não acha graça, ela fica... Eu acho engraçado, eu fico vendo aquilo ali, eu rio. É muito bom rir. Uma vez de dia, de tarde, eu falei, eu quero rir. Aí eu procurei uns vídeos que eu acho que é engraçado, e eu boto, caraca, eu fiquei rindo sozinha, chega a lágrima, descia. Quando parou, eu falei, ai, que bom. Sério, é muito bom. A gente vive num dia a dia tão estressante, que quando você ri, sente aquele prazer depois de rir, parece que é uma novidade para você, porque você fica muito sisudo, muito sério no dia a dia. Você tem que rir. Você tem que ficar engraçado. A Daniela fala que eu não sou engraçado. Um amigo meu de infância, quando eu já estava com 18, 19, falou, caraca, Michel, você era muito engraçado quando você tinha 14, agora você está sem graça. Eu falei, pô, não faz isso não, cara. Então, tipo assim, você precisa ser, né, ser mais, né, zoar um pouquinho é bom, é engraçado. Namorar para os casais, né, para quem é casal. Dar e receber carinhos. Às vezes você só bota assim a cabeça assim, né? Aí você deixa lá fazer o cafuné. Né? Isso é bom, isso teu corpo produz a endorfina, isso te dá prazer. Por isso que quando eu estou com dor de cabeça, quando eu estou cansado, eu crio minhas formas de me distrair. Você cria as suas formas de distrair. Eu vou para o cinema, de tarde, meio-dia, 1h. Eu, quando saí do emprego, eu estava assim com a cabeça a mil, falei, caramba, o que vai ser? Eu falei, Michel, controla isso, controla isso. Aí fui ver o Perdido em Marte. Lembra desse filme, Perdido em Marte? Com Matt Damon, é Matt Damon? Matt Damon, caraca, o filme é bom. Aí teve uma parte que ele ficou perdido em Marte, ele ficou andando para um lado e para o outro, comia, voltava. Aí eu falei, esse cara está em depressão, né? Aí ele ia para um lado e para o outro, aí teve hora que ele parou, olhou para o teto assim, Deus falou comigo através do filme. Eu não vou morrer aqui. Não vou. E eu fiquei olhando assim, na hora que ele veio na minha cabeça, tipo, porque você acha que acabou o mundo, né? Um emprego de 11 anos, acabou a regalia. Eu falei, não vou parar aqui não. E aquilo ficou na minha cabeça, não vou desistir, vamos continuar. No dia que eu tinha recebido um não numa proposta de emprego, e a igreja me ligando direto para fazer um aniversário para mim, e eu no shopping, assim, eu falei, ai meu Deus, a igreja. Então, quer dizer, a igreja, cara, a igreja, esse segredo deixa só para o final, é a igreja. A igreja tem um poder, você não tem ideia o que isso aqui faz pela gente, você não tem ideia. Eu confidenciei na quarta-feira que teve um momento da minha vida em que, foi coisa de segundos, veio uma tristeza, um terror dentro de mim, tipo assim, que o mundo ia acabar, deu uma segurada assim, eu acho que é uma sensação de morte. Eu acho que a pessoa que tem síndrome do pânico, eu acho que é aquilo ali quando está em crise, mas foi coisa de segundos. Na hora eu falei, opa, peraí, que negócio é esse? Lembrei da igreja, lembrei de Jesus e da sua igreja, eu falei, opa, aí lembrei dos momentos aqui na igreja, o negócio sumiu. Nesse caso, minha experiência espiritual, nesse caso. Então, a importância da igreja é algo assim estarrecedor. Aqui eu fiz um resumo, né, desses alimentos aí, ó. Triptofano, ômega 3, cálcio, magnésio, vitamina do complexo B, vitamina C e fibra, está gravado no vídeo. Qualquer coisa, procura esses temas na internet que você vai ver que alimentos envolve esse grupo aí e te ajuda a diminuir esses sintomas. Alguns personagens bíblicos, você acha que depressão, ansiedade é coisa de ímpio? Não, querido. Está aí, ó, os textos bíblicos. Elias, 2 Reis 19:4, né? 2 Reis 19:4, Elias, depois de uma grande vitória contra os profetas de Baal, caiu numa deprê, se arrastou até aquela caverna, se não me falha a memória, no Monte Sinai por ali, e o anjo apareceu para ele, está fazendo o que aí, filho? Come aí. Aí Deus mandou lá comida, ele comeu, a Bíblia fala que ele comeu e dormiu de novo. Ele estava muito mal, mas sabe o que é isso? O corpo dele devia estar totalmente desgastado, sem energia nenhuma. Aí Deus falou assim, come. Deus sabia que ele estava fraco, falou, come, cara, deixa a tua energia voltar aí. Ele comeu e caiu de novo. Uma sensação, né, de derrota, de medo, tudo ali, né? Elias foi um dos exemplos clássicos de sentimentos como esse, mas se reergueu. Jó, tão conhecido Jó, né? Muito conhecido pela sua paciência, mas chegou em momentos que chutou o pé da mesa,
né? Chutou, e teve horas assim que ele amaldiçoou o próprio nascimento dele. Jó 30, de 16 a 28, angústias, terrores, mas depois ele falou assim, no final lá, antes eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Através de toda a dor e sofrimento, ele aprendeu coisas novas. Deus tratou ele pessoalmente. Salmista, olha o salmista, gente, vários. Davi e companhia. Salmos 69, 17, 73, 21, 77, 1, 116, 3. Cordéis do inferno, da morte me cercaram, angústias me cercaram. Não tenho o que falar, são uma das poesias aí dos salmistas. Não falo, não consigo me expressar, dor, muita coisa nesses homens de Deus. E eles assim, no final o Senhor os tratou. Jeremias, chamado profeta chorão, Lamentações 2:11, o cara estava totalmente desanimado, triste, porque ele estava vendo os filhos dos israelitas sendo comidos pelos seus próprios pais, por causa do cerco da Babilônia. Ninguém podia sair, ninguém podia entrar. As comidas, os alimentos pararam, cessaram, e eles tiveram que ver os próprios pais comendo seus filhos. Jonas, Jonas 4:8, Jonas 4:8, Jonas ficou triste, porque soube que Deus perdoou aquele povo de Nínive, e ele ficou meio que depressivo e quis morrer, porque Deus feriu lá o pé lá de planta lá, que estava protegendo ele lá do sol lá, ficou numa situação de depressão. Se formos pegar o Novo Testamento, Paulo, algumas passagens ele demonstra isso. Jesus teve, se não me falha a memória, hemacitose, que é um momento de estresse tão grande, é um momento de agonia tão grande, que ele suou sangue. Isso acontece, dizem que o pessoal do corredor da morte se mija, defeca, por causa da pressão do estresse, sua sangue, por causa do estresse daquele momento ali do corredor da morte. Então, gente, tudo isso acontece porque nós somos humanos e nós temos essa possibilidade de ter o nosso corpo afligido por pressões. Eu sei que estourou o nosso tempo, eu sei, mas eu queria que vocês tivessem uma paciência, que eu vou colocar um vídeo aqui, né, de 18, 19 minutos, eu queria que vocês assistissem esse vídeo, para que vocês pudessem refletir na palavra dessa menina. Ela é uma youtuber, botou lá? Pode botar. É uma youtuber, e eu queria que vocês prestassem atenção no testemunho dessa garota. E ela fala sobre uma situação que ela viveu, e eu vou concluir o vídeo, depois do vídeo dela. Presta atenção, guarda teu coração aí, só no dia de hoje, vai ser benção. Oi, gente, para quem não me conhece, meu nome é Elismara Moreira, e esse é um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Eu achei que estava na hora de falar com vocês e abrir um pouco meu coração para contar um pouco sobre a minha experiência com a depressão e o suicídio. Esse é um assunto ainda um pouco complicado para mim, e ainda que seja difícil, eu acredito que eu devo usar isso para ajudar outras pessoas. Talvez você que esteja me assistindo sofre com a depressão, todos os dias tem dificuldade em viver e acha que morrer é o melhor remédio ou é a única alternativa. Esse vídeo é para você. Você conhece alguém que está passando por um momento difícil, que está passando pela depressão, ou que pensa em desistir, encaminhe esse vídeo para ela, que eu tenho certeza que de alguma forma ele vai ajudar. O Brasil hoje é o 8º país no mundo que as pessoas mais cometem suicídios. A cada 40 segundos alguém se mata no mundo. São mais de 800 mil pessoas por ano, gente, quase 1 milhão de pessoas por ano. Aqui no Brasil a gente tem mais ou menos 200 milhões de habitantes. Desses 200 milhões, 17 milhões de pessoas são diagnosticadas com algum tipo de distúrbio ou transtorno. É quase 10% da população, é muita gente. 90% dos casos de suicídio são por conta de depressão. Hoje, o suicídio mata mais do que a AIDS. Tá na hora da gente prestar atenção nisso.
Nos dias de hoje, com tanta informação, ainda tem gente que tem coragem de dizer que depressão é mimimi, que depressão é frescura, que depressão é falta de Deus, é querer chamar atenção. A depressão é uma doença, ela é um distúrbio cerebral, consequência de um desequilíbrio químico no seu cérebro. Em 90% dos casos, os problemas eles vão se agravando se não tiver um tratamento adequado. É muito fácil as pessoas virem na internet e falar assim: você vai ficar bem, vai ficar tudo certo, procura uma igreja. Sendo que as pessoas não passaram por isso. Só entende a depressão quem já passou ou quem foi forte o suficiente para ficar ao lado de alguém que sofre disso. Eu vou contar para vocês um pouco da minha história. É difícil falar disso ainda. Eu sou diagnosticada com um quadro de depressão crônica. A minha depressão, ela não é uma coisa que hoje me domina, graças a Deus, hoje bem controlada, só que ela tem os seus picos, né? Então é uma coisa que não some completamente, assim, ainda, pelo menos a minha ainda não sumiu completamente. Eu já convivo com isso há mais ou menos uns 16 anos. Quando eu era pequena, meus pais não entendiam muito isso e eles achavam muito que era frescura, né? Como a maioria das pessoas. Eu sofri muito bullying na escola. Eu era criança feia, eu era muito cafona, as pessoas zoavam meu cabelo, o meu nome, e eu fui muito zoada na escola. Então, pra mim, a escola foi uma coisa muito complicada de se passar. O pior era em casa, porque eu sempre tive uma relação muito conturbada com a minha mãe. E antes de mais nada, eu quero pedir pra vocês de coração, assim, que independente do que eu for dizer aqui, eu peço que vocês não julguem a minha mãe, porque hoje eu entendo ela. Eu fui a primeira filha, ela não sabia bem como me criar. E ela teve uma infância muito difícil, porque essa dor foi minha, esse sofrimento foi meu e eu perdoei. Então, eu estudava muito, porque eu queria ser inteligente. Na minha cabeça, se eu fosse inteligente, as pessoas iam parar de fazer bullying comigo, iam parar de me incomodar na escola, sabe? E eu ia trazer orgulho pra dentro de casa. Então, na minha cabeça, era isso que eu tinha que fazer para as coisas melhorarem. Só que não adiantava muito, porque a minha mãe chegava na escola para pegar meu boletim e as pessoas falavam: meu Deus, essa menina é muito inteligente, mas ela conversa demais na aula, porque ela aprende rápido e daí ela começa a conversar. Aí, ao invés da minha mãe me parabenizar pelas minhas notas, chegava em casa e ela me batia, porque eu era uma menina que na cabeça dela tava fazendo ela passar vergonha na escola, ou porque eu tava dando problema. E aí sempre era essa comparação entre eu e a minha irmã, que eu tinha que ser como ela. Eu odiava limpar casa quando eu era pequena, então eu apanhava muito pra limpar casa. Minha irmã já era muito mais dona de casa, então ela queria que eu fosse esse tipo de criança, mas a minha personalidade é totalmente diferente e ela não conseguia entender isso, então isso ia me frustrando, começou a me frustrar aí. As coisas só se agravavam dia após dia. A minha mãe muitas vezes falava assim que eu não ia ser ninguém, porque eu dava muito problema, e as palavras que ela me dizia me magoavam muito. Eu sei que ela falava da boca pra fora, mas doía. Falava muito que eu devia ter nascido morta, que ela devia ter me abortado, que eu devia morrer, que eu devia sumir. E o meu maior problema começou a ser instalado aí, que foi a rejeição. Eu me sentia muito rejeitada pela pessoa que mais eu queria ser amada, sabe? Era muito difícil. E aí eu fui crescendo, os problemas foram piorando, foi se intensificando, até que um dia eu comecei a me cortar. Eu me machucava porque, de alguma forma, eu queria que a dor fosse física, porque a dor aqui dentro era muito pior do que a dor física, mas não passava. Até que chegou uma época que eu lembro que eu não tinha vontade de acordar mais. Era muito difícil passar o dia. Levantar uma luta. Quando eu acordava, eu pensava: ai meu Deus, mais um dia. Tinha que passar a luta na escola, chegava em casa, era uma luta em casa, eu apanhava muito. Então, pra mim, viver era um fardo. Começou a ser um fardo. Com o tempo, eu comecei a ter pensamentos suicidas. Cada briga que eu tinha na minha casa, eu voltava pro meu quarto e pensava assim: e se eu me matasse hoje? Não ia fazer diferença. Coisas começaram a se tornar, dramáticas demais, né? Quando eu não limpava a louça direito, eu apanhava e eu chorava e eu queria morrer, porque eu me sentia uma inútil. Porque a minha mãe dizia que eu era inútil. Quando alguém brigava comigo na escola e a professora chamava a minha mãe, eu queria morrer porque eu achava que eu dava problema pra minha família. E aí a minha mãe começou a achar que eu era uma adolescente rebelde.
Não era uma adolescente rebelde, porque eu queria ser rebelde, só que doía muito. E quando eu sentia raiva, eu chorava. Tem muita gente que chora quando tem raiva, né? Eu sou uma pessoa que quando tô com raiva, eu choro. Porque eu acho que a raiva é um sentimento tão ruim que ele não cabe dentro de uma pessoa boa. E aí você chora. Tudo começou a ser um motivo pra eu morrer. E aí eu comecei a pensar como eu devia me matar. O medo de não morrer era pior do que o medo de morrer. Olha que louco. Eu tinha vontade de matar, mas eu tinha medo de me jogar na frente de um caminhão e ficar aleijado ao invés de morrer. O medo de ficar viva era muito grande. E chegou o dia que eu perdi o medo. Eu lembro que eu tinha 14 para 15 anos e eu tava na escola e eu matei aula. Tava mal e queria ficar chorando na quadra. E as professoras viram e ligaram pra minha mãe no trabalho dela. E quando ela chegou lá, ela me bateu na frente de todo mundo. Então, na minha cabeça, ali foi a minha morte social. Falei, eu nunca mais posso voltar pra essa escola, as pessoas vão me zoar pro resto da vida. Elas já zoam eu, já zoam meu cabelo, já zoam meu nome. E ela foi falando muita coisa pesada pra mim no caminho até em casa. E quando eu cheguei em casa, eu lembro que ela me largou. Ela falou, quando eu voltar, eu vou te dar uma surra que você nunca vai esquecer, pra você não me fazer mais passar vergonha. Eu lembro que naquele dia eu tomei coragem. Ai, gente, dói, porque eu era só uma criança, sabe? E meus pais voltaram pro trabalho, eu fiquei sozinha em casa. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu peguei todos os remédios que tinha. Eu choro, gente, porque se passaram mais de 12 anos e dói até hoje porque eu sinto tudo que eu senti naquele dia. Eu sei que você que tá me assistindo às vezes pensa em suicídio, isso é uma coisa que eu quero te dizer. Não passa. Não passa. Não faça isso porque daqui uns anos é muito mais difícil se perdoar. Eu não consigo ainda me perdoar pelo que eu fiz. Dói até hoje, é uma coisa que fica com você pra sempre, então presta atenção, pensa muito bem antes de fazer alguma coisa, porque eu já vou falar sobre as consequências com os outros, mas a primeira consequência é com você. Fazem 12 anos e ainda eu consigo sentir o que eu senti naquele dia, na hora que eu comecei a pegar tudo, sabe? E eu abri todos os remédios, eu lembro que eu abri tudo e eu pensava muito antes, porque eu sabia que não ia ter volta. E eu peguei a caixa de remédio que tinha na minha casa, eu abri tudo. Eu lembro que eu abri umas 10 cartelas de remédio diferente e eu tomei todos. E eu não sentia dor, porque não é uma coisa instantânea, sabe? Não é, ai, tomei e morri. Não é assim. Eu liguei pra empresa do meu pai, porque eu queria me despedir dele. Que a minha mãe atendeu o telefone. Eles trabalhavam na mesma empresa. E ela falou assim, o que você quer, desgraça? Eu falei, eu não quero falar com você, eu quero falar com meu pai. Aí ela pegou e falou assim, quando eu chegar em casa você já vai ver como é que você vai falar com seu pai. E aí eu desliguei o telefone e eu falei, eu quero morrer agora. Eu fui, peguei um copo de que boa e eu lembro que eu coloquei, na hora que eu coloquei, pra vocês terem uma ideia, eu nem vomitei aquela que boa. Queimou tudo por dentro. Gente, foi horrível. A dor da morte, porque aquilo pra mim foi a dor da morte. É horrível. Quando eu senti que começou a fazer efeito, eu liguei pro meu pai de novo. E aí a outra moça de lá, entendeu? Eu falei, André, deixa eu falar com meu pai. Ela falou, ele não tá aqui. Eu falei, fala pra ele que eu amo ele muito. Você tá fazendo? O que tá acontecendo? Aí ela se ligou que tinha alguma coisa errada. Ela falou, vou ligar pro seu pai. E aí eu falei, não precisa, só fala que eu amo ele demais. E desliguei o telefone. E aí, gente, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu lembro só flashes daí, porque eu desmaiei. Eu acordei com muita dor e desmaiei de novo. Quando eu acordei, o meu pai já tava na minha casa. Eu tava caída no chão. E o meu pai tava me arrastando pra tentar me levar pro carro. Na hora que ele me colocou no carro, eu gritava muito, porque a dor era insuportável. Gente, eu não sei explicar pra vocês.
É insuportável. Ele ligou e falou, Vanete, eu tenho que levar a Lismara pro hospital agora, não sei o que, não sei o que. Aí nisso, acho que eu já desmaiei no carro de novo. Quando a minha mãe entrou no carro, ela olhou pra mim e falou assim, o que essa desgraçada fez? Aí meu pai falou assim, ela tomou um monte de remédio pra se matar, sei lá, tomou uns 10 remédios. Daí ela pegou e falou assim, devia ter tomado 20, porque não sabe nem morrer. Tipo, gente, de verdade, eu tô contando isso pra vocês verem que quando alguém tá no ponto de tentar suicídio, não é do nada, não é pra chamar atenção, é porque é difícil. Porque é difícil. Mas hoje eu sei que a minha mãe não falou aquilo porque ela queria. Mas isso ficou em mim. E eu lembro quando eu cheguei no hospital, eu não conseguia descer no carro porque eu não conseguia esticar a barriga, sabe? Não conseguia ficar em pé, não conseguia esticar minha perna. E vieram os médicos e tal. Eu já fui pra emergência. E aí lá eu não lembro de muita coisa, tá? Porque a dor foi se intensificando demais. Eu desmaiava, voltava, desmaiava, voltava. E quando eles foram fazer a lavagem estomacal, eu lembro que eles colocaram uma sonda no meu nariz que ia até o meu estômago. Só que aquela sonda era maior do que o buraco no meu nariz, então eu não conseguia engolir a sonda, ela não passava por ali, é uma sonda que passa por aqui, pela sua garganta, pelo esôfago, vai lá no estômago. Eu não conseguia engolir a sonda, daí eles foram pro outro lado e meu nariz sangrava muito. Aí eu senti que ia morrer. Na minha cabeça eu pensava assim, meu Deus, agora vai, agora eu vou morrer. Em nenhum momento eu pensava, eu vou me salvar, eu quero me salvar. Eu não queria me salvar. Vocês têm ideia do que é uma pessoa... O corpo humano, ele é projetado pra viver. Se você um dia se jogar num rio e você começar a se afogar, a primeira coisa que seu corpo vai fazer é tentar voltar, tentar respirar. Então, pra chegar no ponto da pessoa querer se matar e levar isso adiante, ela tem que estar num poço muito profundo. Então, e eu lembro que eu não queria que eles me salvassem. Eu falava, eu não quero viver. E a enfermeira falando pra mim, você precisa engolir a sonda. E eu não queria engolir. Eu lembro que eu demorei muito pra engolir aquela sonda. Chegou uma hora que a dor foi tão intensificada que eu dei uma engolida e desmaiei. Aí eu não lembro como foi o procedimento, porque eu só lembro quando eu voltei pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, a minha tia foi lá, ficou um pouco comigo e tal, mas teve que sair porque tinha os horários pra eu poder ficar ali, né? E aí vem a parte mais forte pra mim. Quando a minha tia saiu do quarto, eu caí em choro, porque eu comecei a pensar que eu era tão inútil que eu não conseguia nem morrer. E naquele momento, entrou o médico na sala, e ele olhou pra mim muito calmo. E ele falou assim, por que você fez isso? Você é tão jovem. E aí eu me abri pra ele, eu falei, olha, vou falar bem a verdade pra você, eu não sei porque eu vim pro mundo, eu não sei porque eu vivo. Eu não tenho vontade de viver. Se viver, sofrer, eu não quero viver. E ele falou assim, aí ele pegou e botou a mão assim na máquina de batimentos. Ele falou, você sabe o que é isso aqui? Aí eu falei, sei, são os meus batimentos. Ele falou, não, isso aqui é um resumo da vida. Eu falei, como assim? Aí ele foi com o dedo assim, ó, gente, na máquina. Ele falou assim, na vida, se você não tiver altos e baixos, você morre. E ele falou assim, você não tá sozinho. Você vai entender por que você tá passando por tudo isso. Você só não pode desistir, ele falou. E aí eu senti uma calmaria muito grande. E ele saiu do quarto. Eu comecei a chorar muito e uma enfermeira entrou no meu quarto pra fazer o meu curativo. E quando ela entrou, eu lembro que eu falei assim, enfermeira, como é o nome do médico que acabou de sair daqui? Aí ela falou, que médico? O médico ainda não veio te ver. Eu falei, não, será que não era enfermeiro? Então, o rapaz acabou de sair daqui. Ela falou, como que ele era? Aí eu peguei 10 características físicas dele. E daí, gente, eu juro pra vocês, eu lembro como se fosse hoje a cara que ela fez, o jeito que ela falou, eu lembro tudo. E ela olhou pra mim e falou assim, amada, eu tô aqui do lado de fora do seu quarto o tempo todo. Ninguém entrou aqui. Quando ela falou isso, eu me calei, eu não entendi e eu nunca contei isso pra ninguém. Naquele dia eu cheguei na minha casa e os meus pais não falaram do assunto. A única coisa que meu pai falou, ele olhou pra mim e falou, Lismara, quer dizer que você não queria estar aqui com a gente hoje? Eu falei, não. Ele falou, por quê? Você tem tudo. Esse é um grande erro das pessoas achar que só sofre de depressão quem não tem família, quem passou por um luto. Depressão não escolhe ninguém. E nunca mais, gente, até o dia de hoje, nunca mais os meus pais tocaram nesse assunto na minha casa. Eles nunca falaram comigo, porque eu sei que eles talvez não tenham
preparo para isso, mas nunca minha mãe chegou e falou assim: filha, você tá bem? Você quer conversar? Eu encontrava esse apoio nos meus amigos de verdade. Eu sei que hoje você não vê uma saída. Eu sei que hoje você não vê um motivo para continuar. Eu sei que você hoje acha que a sua dor é tão grande que ninguém vai entender ela ou que você nunca vai conseguir deixar a dor embora. Eu sei que é difícil para você ouvir isso, mas vai passar. Eu entendo você. Eu passei por isso, eu sinto isso todos os dias. Olhe nos meus olhos agora, entendo o que eu vou te dizer. Você importa, a sua vida importa, você tem valor pra mim, você tem valor pra Deus. Você acha que é mais fácil acabar com a sua vida do que com a sua dor? Eu gostaria que você agora se colocasse no lugar que eu vou te pôr. Imagine que você tentou o suicídio, que deu certo, que você morreu. Você não tá mais aqui. Você acha que as pessoas vão sofrer um pouco, mas depois vai passar, né? Então, eu quero que você agora traga na sua frente a pessoa que você mais ama na sua vida. Seja sua mãe, seja seu pai, um marido, uma esposa, um filho, um irmão ou um melhor amigo. Alguém que você ama muito e que você sabe que te ama também. Colocou essa pessoa na sua frente? Agora imagina que você morreu e olha pra ela. Eu já perdi uma pessoa pro suicídio e não é você que morre. Não é a sua dor que morre, não é o seu problema que morre. As pessoas ao seu redor morrem também. A vida toda, não é 1 ano, não é 5 meses, não é, 5 anos. A vida toda, essas pessoas vão se culpar, mesmo sabendo que elas não tiveram culpa. As pessoas vão pensar, o que faltou eu fazer? Será que faltou eu prestar atenção no meu filho? Será que faltou eu prestar atenção no meu amigo? Será que ele tava me pedindo ajuda e eu não percebi? Será que eu podia ter evitado? Será que eu podia ter feito alguma coisa? E ele nunca vai te ver com os olhos de um suicida, ele vai continuar te vendo com os olhos de filho. Ele é seu amigo e te perder vai continuar pensando nos momentos bons, das conversas, das risadas. A sua namorada vai lembrar da música de você. O seu marido vai pensar naquele jantar que ele queria ter te levado e não te levou. Tudo isso, gente, mata as pessoas ao seu redor, não mata só você. Não tenha vergonha de dizer que você precisa de ajuda. Você precisa falar com alguém. Não se isole. Não ache que o mundo tá contra você. Procure ajuda. Se você precisar se medicar, se medique. Se você achar que você vai encontrar um caminho em Deus, procure a Deus. Eu encontrei em Jesus. E eu tô aqui pra falar pra você que Deus não desistiu de você. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu de mim no momento que eu esqueci dele. Ele tava comigo, ele cuidou de mim, ele me deu uma segunda chance, até mesmo quando eu não queria mais. E eu duvido que esse Deus que não esqueceu de mim, eu duvido que ele esqueça de você. Como diz a música, não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior, ele sabe da tua dor, fala com ele. Você acha que Deus não te escuta? Porque as coisas estão difíceis. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. É justamente pelo buraco da ferida que a luz entra em você. Eu precisei passar por tudo isso na minha vida pra hoje entender, perdoar a minha mãe, porque eu entendi que ela também estava ferida e que ela não conseguia ver a minha. Mas Deus viu e Ele colocou pessoas na minha vida que viam também. E eu tenho certeza que você tem aí um amigo, alguém que você pode contar, alguém que você pode conversar e confiar. Isso é Deus através dele. Eu acredito muito que Deus usa as pessoas pra chegar na gente. Se você precisar ser medicado, se medique. Se você precisar de terapia, vai. Isso não é pra gente louca. A terapia te ajuda a lidar com pessoas que deveriam fazer terapia e não fazem. Eu vou deixar na descrição sites de ajuda pra você. Esse aqui é um número que você tem que ligar quando você estiver sentindo que você quer desistir. Abre seu coração, porque eles vão estar lá pra te ouvir. Eles vão estar lá pra te ajudar. E se você não tem depressão, se você nunca pensou em se matar, a única coisa que eu quero pedir pra você é: dê o seu ouvido pra alguém. Aquela pessoa que você não conversa há muito tempo, liga pra ela tá precisando de você. Aquele seu amigo que se isolou de todo mundo, chama ele pra sair, chama ele pra dar uma volta, não desiste dele. Você pode ser canal de bênção na vida de outra pessoa. E não se esqueçam, por favor, depressão não é brincadeira. Depressão é doença e ela precisa de tratamento. E você que se sente sozinho, você não tá sozinho. Eu tô com você, Jesus tá com você. Mesmo que você não veja, Ele tá do seu lado, tá bom? E é isso. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Amém, igreja?
mensagem de hoje é uma mensagem diferente, né? A mensagem digamos assim, de utilidade pública, né? E ao mesmo tempo fala do que Deus pode fazer pela gente. Como eu disse, eu deixei a igreja por último, porque terapia, a comida que você vai comer, né? As estratégias que você vai fazer para que você possa fazer com que o teu corpo, né, resista, né, trabalhe, né, contra essas enfermidades cunho emocional. Mas aí eu não posso deixar de falar das minhas experiências, que, né, já dei uma pincelada aí agora no meio da mensagem, que é ser igreja. Se você não estivesse aqui hoje, talvez você não tivesse absorvido o que foi falado aqui. Quando o vídeo começou, um número maior de pessoas começou a assistir, porque é a realidade hoje. Às vezes a gente fica dentro da caixinha, dentro da igreja, né, esquece que existe um mundo ao nosso redor, coisas acontecem e a igreja ela precisa trabalhar dentro disso aí. Essa música que está tocando aí é uma música que a gente cantava aqui na igreja na década de 90, início da década de 90, nos corais que nós tínhamos aqui, e fala que para Deus você é especial. Então a gente vai orar nesse momento, feche seus olhos, e com essa música aí no fundo, eu queria que você refletisse tudo que você ouviu hoje aqui, né, e que você colocasse a sua vida diante de Deus, colocasse o seu coração diante de Deus. Pode aumentar um pouquinho aí, ó. O Isaías 41:10 diz assim, ó: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. 2 Coríntios 4, do 7 a 9, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias de Deus e de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar aqueles que estão passando por tribulações. O Deus que você serve, o Deus que te ama, esse Deus maravilhoso que é o Deus que nós servimos, Ele nos dá a possibilidade de crescermos nas lutas, nas tribulações e assim poder consolar os outros. Meu irmão, minha irmã, nunca deixe de ser igreja. Quando você estiver triste, abatido, procure um irmão. Procure um irmão. Quando você estiver no horário do culto, você estiver em casa, corra para a igreja. Corra. Seja igreja, partilhe, dê o seu ombro, dê o seu ouvido. Pregue, cante, proclame o evangelho. Um dia todos nós vamos estar diante de Deus e nós poderemos contemplar aquilo, o resultado da tua obra. Hoje você está cansado, está desgastado por muita coisa. Agora eu falo para os líderes. Talvez você esteja ouvindo aí, seja um líder, está cansado, fala: Michel, estou esgotado. A igreja não dá o retorno necessário, não vejo uma resposta às alturas. Queridão, faça a vontade de Deus, coloque no teu coração que o que você está fazendo é a vontade de Deus, deixa os resultados com o Pai, tenha amizades sadias, tenha pessoas queridas do teu lado que você possa conversar. E para todos nós, né, que somos seres humanos e vivemos na carne no sentido bom da palavra, isso é, vivemos aqui nesse corpo mortal, querido, meu corpo pode dar sinais de desgaste, de tudo que você aprendeu aqui, que você ouviu. Se você por acaso esqueceu de alguma coisa, pelo menos registre isso no teu coração. Para mim, para essa igreja e para Deus, você é muito, mas muito especial. A sua vida tem um valor de sangue, de sangue. E eu concluo com esse versículo aqui, ó.
Que o Deus de esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de toda a esperança, pelo poder do Espírito Santo. Deus, a esperança que nós temos hoje é a esperança de um dia estarmos com o Senhor nos céus. O mundo pode desabar em cima da gente, podemos ficar velhos, nosso corpo pode desgastar, podemos perder algumas coisas aqui e ali no caminhar da nossa vida, mas o que Paulo sempre mandava a gente ficar ligado é na esperança, e essa esperança é a esperança da salvação, é a esperança de um dia nos encontrar com Cristo. Deus, trabalhe o coração de cada um que nos ouve agora, que essa palavra que foi dada hoje, o testemunho da Lismara, Deus, as dicas que nós demos aqui nos slides, Deus, que isso possa ser de bem utilização das pessoas que nos assistem. E Deus, que cada um possa colocar as suas vidas, os seus corações diante de Deus. E assim como o testemunho dessa menina, Deus, no qual ninguém viu aquele médico entrando ali. E aquele médico usa, como sempre usou no passado, né, a estratégia eterna de Jesus, né, que é as parábolas, no qual nós vemos aquele símbolo do batimento cardíaco, né? Altos e baixos, altos e baixos. Quando ele está reto, é que a nossa vida acabou. Enquanto nós estamos vivos, tem altos, mas vai ter baixos também. E a gente vai ter que aprender a conhecer e a conviver com essas quedas da vida e entender que o Senhor nunca nos abandonará e estará conosco em todos os momentos da nossa vida, nos segurando nas mãos e nos levantando e nos dando força, vigor para continuar. Então, Pai, agora como líder da Tua casa, como servo Teu, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu clamo e peço ao Senhor, ergue, ó Pai, o cansado, ergue aquele que está atribulado, que está triste, abatido, com sentimento de depressão, síndrome do pânico, ansiedade excessiva, e se por acaso tudo isso, Pai, veio do reino das trevas, em nome de Jesus, que bata a retirada dessas vidas, que saem agora, em nome de Jesus, é ordem, não é pedido, é ordem, sai em nome de Jesus, que o sangue de Cristo cubra cada vida, cada criança, cada adolescente, cada adulto, cada ancião, em nome de Jesus. Se for alguma patologia clínica, se for algo que não é espiritual, mas é clínico, mas o Senhor, que é o médico dos médicos, pode libertar. Eu, na mesma autoridade, eu dou ordem. Doença, saia em nome de Jesus. Síndromes, saia em nome de Jesus. Pai, que a cura de Jesus esteja sobre cada vida aqui presente e pela rede mundial dos computadores, pela internet, que alcance até os mais longínquos territórios. Essa vida aí, que estava a poucos minutos de cometer um suicídio, que estava já se preparando para cometer essa barbárie, cancela isso, Deus, em nome de Jesus. Querido, tua vida é importante, não faça isso. Jesus quer você, Ele é a última chance, é a segunda oportunidade. Dê uma chance para Cristo, deixa o Senhor te transformar, deixa o Senhor mudar a tua história de vida, e você vai ver no futuro o que o Senhor vai fazer de você. Deus, muito obrigado pela oportunidade de falar do teu amor, de pregar o teu evangelho e de trazer aquilo, Deus, que pode trazer esperança ao coração de todos. Obrigado, Deus, complete conforme o teu querer. Espírito Santo, complete conforme a tua vontade. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Abraça o teu brother que está do lado e fala assim: para Deus e para mim, você é especial. Para Deus e para mim, Lelê é especial. Sai do teu banco, abraça o outro aí, você que está na internet, queridão. Para Deus você é especial, nunca esqueça disso. Que Deus te abençoe e te guarde. Acompanhe a gente aí pelas redes sociais, o site da igreja. Tivemos um problema aí na internet no início, mas o site da igreja, www.batistanovaesperança.com, está disponível. O Facebook é Batista Nova Esperança Vila Cruzeiro, YouTube Nova Esperança IB, e você tem os outros canais aí que estão disponíveis aí pelas redes sociais. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você seja benção. Valeu, varão.
Deus abençoe.